Oi, tudo bem? Eu sou o Li Dias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho falar aqui a respeito da relação que existe entre ferramentas que são utilizadas na magia cerimonial, essa relação entre essas ferramentas, né, de aspecto material com o espiritual. Né? Muita gente, mesmo fora da magia, principalmente fora da magia, não entende muito bem e vê isso de uma forma, digamos, talvez supersticiosa ou tola, né? Pessoas que se utilizam de ferramentas para a prática de magia cerimonial, né? Talvez eu possa até ter sido mal interpretado em algum momento num vídeo aqui em que eu falei que o fato do mago, né, ter essas orientações de criar essas ferramentas, ele não deve depositar o foco principal da sua prática apenas nesse ponto, né? Nesse trabalho de confecção das ferramentas e de todas as orientações a seguir. Mas eu mencionei que o foco principal estaria em se alcançar a autoridade espiritual, né? Que dentro da magia salomônica é alcançada através de conexão com Hashem, né? Pois ela se utiliza de uma cosmogonia judaica. E na Idade Média também foi inserida ali o cristianismo, então você pode ver também que vai haver aí a Kabbalah cristã, né? Então tem a Kabbalah hermética, a Kabbalah judaica, a Kabbalah cristã. E bom, mas aí dentro dessa visão aí da Kabbalah, né, judaica, então, ou até mesmo da cristã, né, você vai ter que buscar essa unicidade com o Criador. Então, esse é o ponto que eu tentei destacar quando eu disse isso, porque o indivíduo que se lançar nessa prática sem ter estabelecido nenhuma conexão com as esferas espirituais, ele está sujeito a entrar em contato com energias que são a essência daquilo que nós entendemos como mal. Né? Então, tem gente que vai falar assim, mas não há, não, eu já até citei, né? Não há bem nem mal, isso é relativo. Existe sim o bem e o mal foi criado pelo Criador de acordo com as Escrituras. Né? Tem um trecho onde Deus fala que ele cria o bem e cria o mal, né? E cria para um propósito. O bem e o mal têm o propósito de servir ao Criador. Então, o mal é uma forma que o Criador tem de trazer, digamos, uma correção ao mundo, de levar o indivíduo, né, a passar por situações onde ele encontra sofrimento, e o indivíduo que geralmente tem o seu coração muito endurecido, né, muito obscurecido pelo aspecto material, é uma forma que a gente vê que leva o indivíduo a se abrir, né, porque ele se quebra diante do sofrimento, e isso é algo que pode levá-lo ao arrependimento. E esse arrependimento é que leva o indivíduo a buscar então essa reconexão com a sua origem divina. O indivíduo deixa esse aspecto egóico de lado, né, onde se julga superior e senhor de si mesmo, senhor de tudo, capaz de vencer o mundo sem essa conexão com a sua origem divina. Então, assim, aquele que se lança na prática dessa forma, né, os textos teúrgicos, eles trazem o entendimento de que o indivíduo vai nada mais, nada menos que se chafurdar naquela energia que ele chama à sua presença, né, as energias com as quais ele entra em contato. Porque dentro da magia salomônica, o que a gente vê nas conjurações é que se manifestam espíritos aéreos, espíritos de polaridade negativa. E segundo, né, a tradição salomônica, né, até mesmo os daimons que são presos ali na urna de Salomão, a gente vê que são, como os djinns, né, são espíritos negativos, são espíritos que citam para Salomão ali que tem a incumbência de realizar o mal no mundo, de trazer enfermidades, de trazer desgraças, né, de trazer hecatombes, cataclismas, e de promover o mal de todas as formas. Né? Então, são espíritos que têm essa relação com o sofrimento humano. Então, uma vez que o operador consegue entender que ele deve, primeiro, alcançar essa conexão, ele deve primeiro elevar, né? Está escrito ali, o símbolo alquímico é solv primeiro, e depois et coagula, e depois coagular. Então, primeiro ele deve, digamos, passar pelo sacrifício de vencer os seus impulsos do ego, seus impulsos inferiores e negativos,
para alcançar essa semelhança com seu Criador e, tendo alcançado essa semelhança, finalmente haver unicidade, né? Para que só depois disso ele venha comandar as energias inferiores, porque elas obedecem àquele que as criou. E tendo alcançado essa unicidade, né, a vontade do mago se torna uma com a vontade do Criador, e assim os seres de polaridade negativa, tanto positiva quanto negativa, vão ouvir a sua voz e o seu comando, né? Essa é a ideia que é trazida ali na magia salomônica. Então, voltando aqui ao tema, que é a respeito das ferramentas, né? Uma coisa que a gente pode observar aqui, que eu achei assim, bem interessante, é que quando a gente vê, por exemplo, ali no Salmo 91, na primeira frase, né? Por que Salmo 91? Porque é um salmo utilizado para banimento, né? E como a magia salomônica ela é embasada em um conjunto de segulotes, né? Que são um conjunto de salmos específicos para objetivos específicos, então, são vários segulotes que tem ali. Então, o banimento que é utilizado pode ser feito com o Salmo 91, né? Um dos banimentos. Então, a primeira frase do Salmo 91 em hebraico diz, né? Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Itzlonan. Então, aquele que se assenta na morada do Altíssimo, assim está traduzido, né? Yoshev é aquele que faz esse assentamento, e Beseter é a morada, e Elion é o Altíssimo. Então, aquele que se assenta na morada do Altíssimo. Então, Betzel, a sua sombra, Shaddai, né, a sombra de Shaddai, que é o onipotente, e Itzlonan, ele vai descansar. Então, esse assentamento na morada do Altíssimo, a gente vê que, por exemplo, se você faz ali um oratório e coloca lá digamos ali um lamen ou uma estatueta representando alguma divindade, acende as suas velas, faz as suas orações de invocação para que aquela presença espiritual te conceda alguma coisa. Você está fazendo um assentamento, você está atraindo a energia divina, né? Se você acende uma vela, ainda que não saiba, com essa intenção, você está se utilizando de uma ferramenta material para fazer um elo de ligação com uma divindade, e essa energia que a vela traz ali, que é representada pela luz, pelo fogo, né, possa atrair essa energia àquele assentamento que você fez ali naquele altar. Então você verbaliza isso, quando você verbaliza, você faz definitivamente a ativação desse ritual mágico, né? E você traz então aquela energia para que ela esteja ali, naquele altar, para te atender, né? Atender às suas necessidades. Então, aqui a gente vê na magia salomônica, quando você faz um lamen, você faz um assentamento daquela energia angélica, né? Daquele anjo específico, daquele lamen ali, para que aquela energia seja imantada naquela ferramenta, naquele lamen, né? Então, todas as ferramentas mágicas têm esse objetivo, porque se você prestar atenção, nós, como indivíduos, né, como seres humanos, nós somos um receptáculo físico, né? O nosso corpo é um receptáculo físico de algo que é de natureza energética. A nossa consciência é energia, né? Então a gente fala que ela é espiritual. Então é como uma energia de uma natureza espiritual que está aqui abarcada nesse corpo, né? Então, assim, é um assentamento de um fractal divino no corpo humano. Da mesma forma, quando você usa uma ferramenta, né? Quando você usa, por exemplo, um salmo, escreve ali um salmo e pendura ali atrás da porta da casa para proteger a entrada da casa, né? Então, a intenção que você utilizou ali naquele ato de escrever aquelas palavras sagradas num papel consagrado, né? Então, você está fazendo um assentamento. E quando você recita aquelas palavras, enfim, para poder, né, fazer a ativação e utilizar aquilo ali como um talismã, por exemplo, você fez a ativação e está utilizando aquilo ali como um assentamento de energias elevadas, energias angélicas, né, que tem associação com Shaddai, com Elion Shaddai, né, com o Altíssimo Onipotente. Então é isso que é a ideia que existe quando a gente faz o uso de ferramentas mágicas. Você está se valendo de algo que é de natureza material para fazer um assentamento de energias
por exemplo, quando você usa ali a varinha, né, e você imprime aqueles nomes com fogo, né, você está fazendo um assentamento de energias divinas para que as energias ou consciências elementais venham auxiliá-lo, né, no ato mágico. Então, toda a representação que se tem, né, de energias elementais que são citadas nas obras grimoriais, né, a gente vê ali o Tratado Elementar de Magia Prática do Papi, tem ali o desenho, né, do mago invocando as ondinas, né, que são espíritos elementais da água. Então, assim, dentro dessa cosmogonia e de toda essa simbologia existente, né, nos contos dos Atos de Salomão, no conto do Testamento de Salomão, de tudo isso que envolve essa parte mitológica da magia salomônica, a gente vê uma expressão espiritual que é realizada no ato do exorcismo dessas ferramentas. Então, quando assim, eu penso, né, no ser humano habitando nesse mundo material, e o ser humano então sente, por exemplo, um descontentamento por alguma coisa que aconteceu, ele se vale então das energias disponíveis para que esse descontentamento ganhe uma maior proporção. E como ele vai lidar com essa manifestação dessa energia no seu ser, exige que ele tenha alcançado discernimento, sabedoria, né? Alcance conhecimento acerca de como funciona a espiritualidade, como essa espiritualidade vai atuar, como essa energia vai atuar no seu ser, né, encarnado, para saber domar e tomar as melhores atitudes, não ser um ser impulsivo, reativo, né, que vai tomar ali uma atitude impulsiva e vai, né, acabar se prejudicando. Deve agir, deve mediar isso daí com lógica, com razão, para tomar atitudes corretas, né? E chegar a uma solução melhor. Então, assim, os aspectos elementais que né, fazem parte da estrutura humana, eles são, de certa forma, influenciados por energias que existem e estão aí disponíveis de acordo com a demanda que o ser humano faz dessas energias, né? Então, assim, a forma como ele vai usar essa energia demandada é que vai, né, influenciar na sua vida. Então, o mago que consegue dominar esses aspectos elementais, né, é aquele que conseguiu, de alguma forma, alcançar um desenvolvimento do seu ser. Conseguiu alcançar uma proximidade com o Deus Criador do Universo, que é mencionado dentro da cosmogonia da magia salomônica como Hashem, né, o Deus dos Hebreus. Né? Então ele consegue alcançar essa unicidade com esse Deus e chegar então de fato àquilo que ele deseja realizar através da magia salomônica. Né? Então, assim, até uma coisa interessante que eu conversava com um amigo esses dias é que eu vejo que, por exemplo, dentro do conceito cabalístico, né, quando se diz que a pessoa quer potencializar, né, aquilo que ela está buscando através dos seus ritos sagrados, né, onde ela busca ali aquele momento de conexão com Deus Criador do Universo. Então, por exemplo, através da prática que eu falo muito aqui no canal de recitação de salmos, por exemplo, né, Shimush Terrelim. Ou, que não seja recitação de salmos, vamos imaginar que a pessoa tem o hábito ali de acender uma vela e fazer uma oração espontânea ali, rapidinho, ou acende um incenso, faz oração, acende um incenso, recita algumas palavras e sai incensando a casa. Isso é um rito, né? Tem um objetivo de purificar o ambiente, de trazer uma energia mais harmônica para o lar, né, e para si mesmo. Então, assim, são ritos onde o indivíduo se vale, né, de energias, de mecanismos, né, metódicos, né, de ferramentas materiais, onde ele busca fazer um assentamento de energias positivas atraídas ali através daquele rito. Então, assim, eu penso que, segundo a lei hermética, né, que diz que você atrai aquilo que você vibra, né, então, se você vibra energias positivas, está buscando atrair energias positivas, as energias positivas ao redor, né, vão atender à demanda do que está sendo solicitado, né, desde que haja uma intenção positiva por trás disso. Né? Porque se o indivíduo quer atrair uma energia positiva para algo que é negativo, ele não vai conseguir. Agora, se o indivíduo quer atrair
uma energia negativa para fazer um mal para outra pessoa, desejando mal para outra pessoa, até ele vai ser influenciado de forma negativa por isso. Então tem gente que pensa assim, mas eu vou chamar um espírito negativo para fazer isso e isso contra tal pessoa. Se você não é um indivíduo que tem lá um certo desenvolvimento e uma proteção, essa energia carrega algo em essência que é de aspecto negativo e que influencia no ego humano. Você é humano, você habita um corpo carnal, você vai ser influenciado por essa energia. Então, se você vive atraindo energias de destruição, você vai se tornar uma pessoa combativa, aquele sujeito brigão, que vive criando contenda e confusão para todo lado, que não tem papa na língua, fala o que dá na cabeça, dane-se o que vai causar na vida dos outros, eu falo mesmo porque é isso que eu quero, que eu penso e pronto, acabou. Isso é um certo descontrole emocional, né? Quem nunca passou por isso, né? Mas em algum momento da vida a gente tem que buscar melhorar, né? E se a gente não conseguiu melhorar ainda, tem que lutar para conseguir. Então, assim, essa é a ideia, né, que eu tenho e que muita gente não sabe, muitas vezes nunca nem pesquisou a respeito e não para pensar muito sobre o fato de se utilizar de ferramentas de caráter material para lidar com energias espirituais, né? Seja para alcançar resultados tanto de teor espiritual quanto material. Então, assim, os materiais utilizados, eles têm o seu efeito, funcionam. Eu já fiz experiência de fazer rituais ali durante muito tempo com uma tábua da arte que era feita de papel. Não era um papel de padaria que eu peguei, que eu comprei pão, não é isso, né? Isso aí não é uma coisa que eu acho que deve fazer. Apesar de que é dito dentro de uma certa literatura que eu li uma vez, né, que se a gente for observar ali a história do voodoo, né, ali no Haiti, então era uma área de conflitos, de guerrilha. Então as pessoas que queriam se valer de auxílio da espiritualidade, dentro daquilo que elas compreendiam que elas poderiam acessar, né, que eram aquelas energias mais telúricas, né, então elas se valiam ali do que tinha à mão, era o material que tinha à mão. Então se era um papel que ninguém tinha dinheiro para comprar, era difícil de ter acesso a esse tipo de material, a pessoa pegava qualquer papel, conseguia e fazia ali os seus rituais, né. Então, assim, eu acho que, né, dependendo da situação, o indivíduo vai buscar adaptar a sua realidade, né, alcançar o material de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, na magia grimorial salomônica, usa-se muito material que é de alto custo para a maioria das pessoas, né, como objetos de ouro, de prata, por exemplo, a urna de bronze lá, que é um preço que para mim eu acho assim, um absurdo. Mas quem tem condição de comprar, se eu tivesse, eu compraria também. Mas assim, a gente deve levar em consideração que os materiais eles fazem um efeito, né, e esse efeito pode auxiliar muito na percepção da manifestação dessas energias, né. Eu já não posso afirmar que eles vão influenciar no resultado em si, mas pelo menos no contato, né, que essas energias, quando elas se manifestam, para que você possa ter uma percepção mais apurada, né, de conseguir ver, dialogar. Se você não é uma pessoa que tem assim, uma mediunidade muito desenvolvida, eu acredito que esses materiais podem auxiliar. Eu utilizei uma taça com água da arte, onde eu consegui, através da água na taça, em cima da tábua da arte, com essa tábua de papel, eu consegui visualizar ali uma luz pulsante naquela água, só dentro da taça. Isso foi várias vezes, já consegui ver a luz do ambiente se modificar, mudar de cor. Então ficar uma luz assim, a luz aqui é branca, né, como vocês podem ver aqui, a luz ficou toda dourada no quarto inteiro. Já teve outra ocasião, chamando outro anjo, também a luz mudou, ficou um tom azulado no quarto inteiro. Então assim, já vi uns episódios, a luz ficou avermelhada no quarto também, já vi uns episódios assim, de fenômenos, né, acontecerem, né, em invocações angélicas. Então assim, no dia que eu mudei essa tábua da arte de papel para uma tábua de madeira que eu comprei, era de esculpir amarela, eu comprei a madeira no dia e hora de Mercúrio, pintei os nomes angélicos ali na tábua da arte em dia e hora de Mercúrio, com tinta consagrada, pincel consagrado, né? Segui ali as recomendações da clavícula de Salomão para fazer os exorcismos. Eu digo muito consagrado, mas na verdade é exorcizado o termo que se utiliza ali, né? E que não deixa de ser diferente, né? Porque exorcismo, na verdade, você fazer um banimento, né, para expulsar ali tudo que for negativo e fazer impedimento de você usar aquilo ali de uma forma positiva, né? Fazer uma descontaminação daqueles objetos para que as energias elementais sejam imantadas nesses objetos e hajam em seu auxílio, né? Para que você possa ter sucesso com essas ferramentas no emprego que você quer dar a elas.
Então, assim, no dia que eu fiz o teste ali com essa tábua da arte de madeira, né, eu senti um fluxo de energia em cima ali que foi uma coisa assim fantástica. Quando eu cheguei minhas mãos ali com os objetos que eu queria consagrar ali para fazer oração e eu estendi minhas mãos em cima dela, eu senti aquele fluxo de energia saindo ali e passando através dos meus braços, foi uma coisa assim fenomenal. Dá para ver uma diferença. Então, fazer isso com objetos de metal específicos, né, no dia e hora apropriado, você provavelmente vai sentir essa diferença. Entretanto, como eu digo que também é necessário haver uma certa prática diária para que você possa tentar manter assim, uma conexão espiritual, né, com esferas elevadas, né, e isso é algo que eu vejo como fundamental também para se praticar magia. Por exemplo, esses dias eu fui fazer uma oração num determinado lugar, né, para trazer uma bênção divina ali naquele lugar. Eu estava sozinho ali. Quando eu ergui os meus braços, que eu comecei a recitar os salmos, eu senti um fluxo de energia ali que parecia que tinha alguma coisa pendurada nos meus braços. E foi uma coisa assim muito interessante também. E ficou aquela coisa assim, até ir passando aos poucos, né? À medida que eu fui recitando uma série de salmos, eu fiz uma ritualística ali só com salmos ali naquele lugar. É muito interessante. Então, muitas vezes você vai ter essa percepção dessas energias se manifestando à sua volta e sentir até no seu corpo, você sente ali uns calafrios, você sente como se fosse uma energia, né, perpassando os seus braços. É uma coisa assim muito bem interessante. Então não é, e nesse momento que eu fiz isso, né, esse rito, eu não estava ali com nenhum material físico ali como ferramenta mágica. Estava só eu sozinho, não tinha nem Bíblia, né? Eu fui recitando os salmos que eu sabia de cor em hebraico. Então é interessante você utilizar as ferramentas, mas como eu digo, não é o principal. Você primeiro deve buscar fazer uma conexão, né, diária, né, tanto que é recitado para quem está começando a recitar o RMP durante muitos dias, para quem segue ali, né, o que é ensinado, propagado pela Golden Dawn, que é muito comum, né, aprender ritual do RMP. Apesar de muita gente achar que isso não é válido, sim, é válido, porque tem um embasamento cabalístico nesse ritual, né, e tem nomes sagrados ali que são os mesmos nomes sagrados cabalísticos que são utilizados dentro de uma ritualística onde você usa Shmush Terrilim. Então, sim, é válido, né, desde que você tenha a intenção de buscar alcançar essa unicidade. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.